Sejam bem-vindos, bem-vindas. Está começando mais uma live no Instagram das comissões da OAB de Santa Catarina. Hoje vamos falar de um tema bem interessante, que seriam as novidades sobre a atividade especial para os servidores públicos. Vamos esperar a nossa convidada entrar, a doutora Gisele, para a gente começar a conversar, a debater. Vai ser bem bacana, vai ser bem enriquecedor. Deixa eu arrumar aqui. Ó, Gisele entrou. Deixa eu ver se é aqui. Visualizar. Vamos esperar ela só conectar aqui. Oi, Gi. Olá, Tudo bem? Seja bem-vinda. tudo bem, e você? Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá me vendo bem? Tô te vendo bem certinho. Deixa eu me ajeitar aqui, que tá cortando a minha cabeça. Exatamente. Então, gente, está começando mais uma live no Instagram das comissões. Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Pavlik, sou advogado previdenciarista e presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OAB de Santa Catarina, vinculada aos regimes próprios de previdência, que é o regime dos servidores públicos, né? E hoje nós temos uma convidada muitíssimo especial, que é uma sumidade no direito previdenciário, e vai poder passar um pouquinho da experiência dela. Hoje ela vai ser a estrela da noite, então a gente vai conversar, debater um pouquinho sobre algumas novidades envolvendo o direito previdenciário referente aos servidores públicos. Então, o tema 942, onde trouxe aí importantes modificações, um entendimento muito interessante, que seria a possibilidade de conversão do tempo especial para comum no serviço público. Então, a Gisele todo mundo já conhece, mas eu vou apresentá-la. Ela é advogada, professora, autora de livros jurídicos, conselheira estadual da OAB de Santa Catarina, diretora de atuação judicial do IBDP, Instituto Brasileiro do Direito Previdenciário. Então, Gi, traz um pouquinho para a gente da tua experiência, de repente no contexto histórico desse tema 942, de como é que é a tua visão agora com julgamento favorável, né, sobre a possibilidade de converter o tempo especial para comum do serviço público. Então, Thiago, primeiro eu quero agradecer o convite, né? Dar boa noite para você, para o pessoal que já está aqui nos ouvindo. E é sempre uma alegria poder conversar sobre esse tema que a gente gosta tanto, né, Thiago, que a É gente verdade. trabalha. E também poder estar aqui no Instagram das comissões, poder conversar, poder trocar ideias com os colegas e fomentar o estudo da nossa área específica, que é o direito previdenciário. Com Então, muito certeza. obrigada pelo convite, parabéns pelo trabalho que a comissão tem feito, Ah, Comissão obrigado. de Direito Previdenciário Regime Próprio, na defesa tanto do direito dos servidores, quanto do diálogo institucional, que é importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Verdade. O tema 942, ele foi muito importante e foi um julgamento bem emblemático, porque, na verdade, ele vem de um debate que já começou lá quando se estava discutindo a súmula 33, a súmula vinculante 33 no STF. Naquele momento se garantiu a aposentadoria especial para os servidores públicos. E a súmula 33, ela veio numa mudança de interpretação do Supremo, porque antes, quando se fazia mandado de junção e se pedia a aplicação de regras, o entendimento inicial do Supremo era que ele notificava o legislativo de que havia ausência de regra, mas que havia um direito constitucional a ser protegido, no caso, o direito a critérios e requisitos diferenciados para uma aposentadoria do servidor que estivesse exposto a agentes nocivos à saúde ou à integridade física. O Supremo muda o entendimento e passa, então, a determinar diversos mandados de junção, que depois foi concretizado na súmula vinculante, ele passa a determinar
que, no caso de ausência de regra de cada ente federativo para garantir o direito desses critérios diferenciados para aposentadoria, se deveria aplicar as regras do regime geral de previdência, que também tratava de aposentadoria especial. Então, a súmula 33, primeiro ela vem dizer, aplica-se as regras do regime geral quando não houver no ente federativo ou no regime próprio a garantia desses critérios diferenciados. Já que no regime geral existe uma regra, vamos aplicar a regra de lá. Só que naquele momento, não se quis adentrar ou esclarecer um pouco mais todas as nuances dessa aplicação. E apesar de se levantar o debate durante o julgamento e depois na emissão da súmula vinculante 33, o Supremo naquele momento entendeu que não estava aprofundado totalmente o debate, que era necessário ou que não estava se adentrando na questão da conversão do tempo especial. Então ele garantiu a contagem simples, um dia valendo um dia, mas com direito a uma aposentadoria antecipada, com menos tempo de contribuição, nas regras do regime geral, que a gente sabe que é 15, 20 ou 25 anos, mas que no caso dos servidores acaba que seria apenas 25 tudo, né? anos. Não tem servidor, porque 15 anos é para mineiro de subsolo, então as outras atividades que têm 15 ou 20 anos de tempo de atividade especial no regime geral, INSS, elas não têm carreira no serviço público que vá gerar essa aposentadoria. Então, para o servidor, na verdade, o que ficou garantido lá na súmula vinculante 33 foi o direito a se aposentar aos 25 anos de tempo de contribuição. E esse tempo não precisa ser totalmente público, porque tem a certidão de tempo de contribuição que pode trazer um período do INSS, mas então os 25 anos de atividade toda especial ou de atividade insalubre ou periculosa que colocasse sua saúde ou integridade física em risco. Depois, continua a discussão, porque essa aposentadoria especial que foi garantida pela súmula 33, inicialmente, ela veio ser entendida que ela não daria integralidade e paridade. Então, ela não costuma ser a aposentadoria de cálculo mais vantajoso. Tem até um tema que fala sobre isso, a questão da paridade e integralidade na aposentadoria especial, acho que é 10, 19, né? Exatamente, é o tema recente do STF. Naquele momento da súmula 33, não havia muita discussão. Então, começou então a se garantir a aposentadoria especial, mas daí o início desses processos acabava garantindo uma aposentadoria com base na média e com reajuste do INSS, sem integralidade, sem paridade. Essa discussão também já chegou ao STF, mas essa ainda não foi decidida. Estou com vontade de espirrar. Daqui a pouco eu vou espirrar. Mas, enfim, nesse contexto... Então, assim, a aposentadoria especial, sem paridade e integralidade, logo tem, em tese, um prejuízo da remuneração. Daí os servidores começaram a trazer uma outra discussão. Bem, eu tenho direito àquela aposentadoria, mas eu não quero uma aposentadoria pura. Eu quero converter o meu tempo especial, majorado também na forma do regime geral, que seria 20% para mulher, 40% para homem. E vou chegar, então, a uma aposentadoria com base em uma regra que me dê integralidade e paridade. Em especial, a prevista no artigo 3º da emenda 47, que na época estava vigente, que dá integralidade e paridade com aquela regra de pontos, 8595. 85 pontos mulher, 95 pontos homem, e a pessoa poderia, tem que ter critério de tempo de serviço público, mas a pontuação é o critério principal, né? E as pessoas sairiam com integralidade e paridade e também deixariam uma pensão por morte que geraria paridade nos reajustes. Então, gera uma pensão por morte também mais vantajosa. Daí se iniciou com mais força a discussão da conversão do tempo especial. Aqui no estado de Santa Catarina, a gente teve sempre entendimentos bem favoráveis, tanto na Justiça Estadual... Temos uma boa aceitação aqui, né? Quanto na Justiça Federal, exatamente. Inclusive, nos juizados da Fazenda Pública Estadual, a gente tem um entendimento pacificado em favor da atividade especial do servidor com direito à conversão. Vários juízes já passaram pelo juizado desde a criação dele aqui em 2009, 2010, mas todos com entendimento favorável. Ali, inclusive no estadual, se você provar que recebe insalubridade, tem uma presunção
de enquadramento, então, na atividade especial, já reconhecendo que o serviço público, ou no serviço público, quando há o pagamento da insalubridade, o ente teve que tomar medidas de análise do ambiente de trabalho, né, e de prevenção também, cuidados, inclusive fiscalizatórios, para realmente verificar aquele ambiente insalubre. Então, se ele está pagando insalubridade, já houve a Significa que comprovação do tem ambiente uma insalubre. comprovação, né? Não, com Diferente certeza, que da, é diferente do regime geral, né? Que a gente tem que que na provar. isso, exatamente. Na Uhum. iniciativa privada, o empregador pode gerar essa verba de insalubridade quando ele quiser, mesmo sem eventualmente o reconhecimento da insalubridade no local, porque ele ali tem mais liberdade, mas o ente federativo e o ente público não. Para pagar a insalubridade, existe todo um trâmite, né, de laudos, de exames no ambiente de trabalho que tem que ser feitos para gerar esse pagamento. Então, várias decisões da Justiça Estadual têm presumido aqui em Santa Catarina, nos servidores estaduais e municipais, se há o pagamento da insalubridade, há que se Logo, a atividade é reconhecer especial. que o ambiente era nocivo à saúde, exatamente. Então, a gente teve uma boa aceitação desde o início da tese aqui, inclusive com a Justiça Estadual concedendo tutela e aposentando os servidores. No início, o primeiro juiz que começou a dar as decisões favoráveis, ele remetia, ele dava tutela, dizendo, olha, remeto ao órgão para verificar se havia insalubridade para que converta o tempo e analise se há direito a essa outra aposentadoria. Então, ele nem dizia se tinha ou não direito, ele só remetia e dizia, se tiver insalubridade, tem que converter, converta e analise as regras. Depois, outros juízes que sucederam esse primeiro juiz do juizado, e ele começou a entender, então, que, na verdade, teria que se fazer todo o trâmite probatório, né? E essa tutela só ia ser deferida na sentença se, eventualmente, o tempo fosse reconhecido como especial. Mas, na prática, em ambos os casos, quando terminava o primeiro grau do processo, a sentença, você tinha já uma decisão judicial remetendo ao órgão, ao ente, para que convertesse o tempo, já averbasse de forma antecipada na ficha funcional do servidor e, se fosse o caso, garantisse a aposentadoria também nas regras que o servidor conseguisse implementar. Então, a tutela não era para a aposentadoria apenas, mas a tutela para a averbação do tempo convertido. Na Justiça Federal, apesar das sentenças e de várias decisões serem favoráveis, principalmente a terceira turma recursal, que é quem julga na Justiça Federal a matéria de servidor público, porque a primeira e a segunda julgam previdenciário e INSS, a terceira foca nas demais matérias, inclusive esse tema de servidor, eles concedem, têm julgado favorável, mas não estavam e não estão até o momento concedendo a tutela. Então, os servidores federais, em muitos casos, mesmo em casos de recurso extraordinário, eles ainda não tiveram esse tempo averbado e estão continuando a trabalhar nesse Então ambiente tem um nocivo à andamento do saúde. processo favorável, mas não consegue ter efetivação do direito, assim, propriamente dito, diferente de quem é vinculado a SES, por exemplo, né, o servidor estadual, né? Ao servidor estadual e o municipal também, que Municipal também. acaba sendo julgado. Inclusive, algumas varas aqui do estado de Santa Catarina, por exemplo, vara de Joinville, Blumenau, as tutelas têm sido dadas também já mesmo antes do ente federativo se manifestar. Então, quando manda citar, já manda converter. Isso antes, inclusive, da decisão do 942. E o 942 é importante porque ele vem pacificar o entendimento. E o julgamento foi melhor até do que se esperava, foi 9-1. 9-1, né? Quando se começou o julgamento, tinha-se ali uma expectativa favorável. Apesar do voto do relator, do ministro Fux, não ter sido favorável, ele dizia que não podia converter, ele foi o único voto contrário. Os demais todos foram favoráveis. Algumas surpresas ali, principalmente o Gilmar Mendes. O ministro Gilmar Mendes, quando essa discussão iniciou lá no STF, ela não iniciou num representativo ali, né, numa repercussão geral. Ela iniciou num mandado de junção que era de relatoria do ministro Barroso. E o ministro Barroso já tinha apresentado voto favorável à conversão, e o ministro Gilmar Mendes pediu vistas e até hoje não devolveu o processo.
Depois, o ministro Fux afetou, então sugeriu a afetação do tema, né, o 942, sobre a conversão do tempo especial, num processo que ele era relator, foi aceito pelos demais e seguiu, então, o julgamento da repercussão geral no tema 942, de relatoria daí não do Barroso, que era do mandado de junção, mas sim do ministro Fux. Nesse julgamento, que até começou durante a pandemia num formato diferente, né, Tiago, que é esse plenário virtual, que não tem Foi no Dia dos debate. Namorados ainda, né? Começou no dia 12 de Dia junho, 12 de exatamente. junho. Começou no Dia dos Namorados. Uhum. Daí a gente teve o voto contrário do Fux. A gente teve 3 votos de divergência, cada um voto diferente, sendo o primeiro voto de divergência um voto do ministro Fachin. E daí o ministro Barroso pediu vistas. Quando o ministro Barroso pediu vistas, ele, teoricamente, antes, no regimento anterior, quem pedia vista no plenário virtual podia ficar não tinha um prazo específico. Daí, depois de ele ter pedido vista, se mudou o regimento interno do STF e determinou 2 coisas muito importantes que valem para todos os julgamentos e que é bom a advocacia ficar atenta. Primeiro, mudou a questão porque antes, se alguém não votasse, era computado em favor do relator. Então, se algum ministro, por algum motivo, não se manifestasse dentro do prazo, era computado em favor do relator. Agora não, o regimento interno diz que se não votar, é considerado como ausente, não é computado para lado nenhum. E o segundo ponto é o prazo de 30 dias no plenário virtual para quem pedir vistas devolver o processo. E a gente até ficou na dúvida, porque como o regimento interno foi alterado depois do pedido de voto do ministro Barroso, se ele ia respeitar ou não, né? Mas ele respeitou, ele devolveu também com um voto próprio. Então, nós temos 4 votos de divergência ali, com votos realmente escritos, com pequenas alterações ali no entendimento, mas todos favoráveis à conversão. E daí, depois do voto do ministro Barroso, quando reiniciou esse julgamento, dia 21, se eu não me engano, de 28 de agosto, iniciaram os demais a votar, e daí todos acompanharam o ministro Fachin. Então, o voto vencedor, na verdade, foi o voto do ministro Fachin, que é o voto, deixa eu até pegar aqui a tese que ele firmou. Ele firmou a seguinte tese. Até a edição da Emenda Constitucional 103, o direito à conversão em tempo comum do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física do servidor, decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso 3º do parágrafo 4º do artigo 40 da Constituição Federal, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213 de 91, para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC 103 de 2019, o direito à conversão em tempo comum do prestado sobre condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federativos, nos termos da competência conferida no artigo 40, parágrafo 4º-C da Constituição da República. Então, aqui, resumindo, o que ele disse pode converter, se não tiver regra dentro de cada ente, vai usar a regra do regime geral, o critério 40% homem, 20% mulher, de majoração. E essa regra da conversão, ela é para todos os entes federativos, todos os regimes próprios, até 13/11 de 2019. Após isso, o Supremo não disse que não poderia converter, como disse a emenda 103. Ele disse que cada ente federativo vai poder regrar no seu caso. Então, mas tem uma tendência grande de acompanhar a emenda, né? Não achas de vedar a conversão? Acredito que sim, né? Acredito que eles vão, a maioria dos entes vai adotar a aposentadoria especial pura, que é aquela um dia valendo um dia chegando a 25, que na verdade é com base na média. Agora, na média, se adotar a regra da emenda, a média de 100%, né, dos salários de contribuição, mas
é possível que os entes adotem a conversão de tempo especial para depois também. Mas até 13/11 é para todo mundo a conversão com base nas regras do regime geral, se o ente não tiver lei específica e se ele tiver com base nas regras do que existirem naquele ente. Até 13/11, nem, assim, pouquíssimos entes tinham. A gente tinha aqui na LESC, por exemplo, tinha uma regra, era uma lei de 93, que também foi um decreto de 94, que dava o direito dos servidores da LESC que tinham exposição a raio-x ter uma conversão, uma proporção. Então, tinha Você já tinha comentado. Uhum. tinha um ou outro ente que tinha alguma regra, não dá para dizer que nenhum ente tinha, mas várias das regras foram revogadas também posteriormente, então duraram até um período, outras permaneciam, mas eram muito poucas. E a maioria vai ter a aplicação do regime geral mesmo, né? Que não é uma aplicação ruim, é uma aplicação, na verdade, matemática pura. Você pega os 35 anos do homem, divide por 25, vai dar 1,4, que é o índice de conversão, né? A mulher, você pega os 30 anos de aposentadoria, que era comum, divide pelos 25, que é o que ela vai ter por estar exposta a agente nocivo, você vai ter 1,2 de critério de conversão. É um critério matemático puro, que faz a proporção entre um tempo, né, e o outro. Então, é um critério lógico, matemático, não há muito o que se discutir, né? Não é um critério absurdo, ou um critério sem estabelecimento de ponderações, assim, né? Então, Então, tem uma acredito que seja um pergunta aqui da critério que Ana. seja mantido. Então, a pergunta da Ana, se o ente está obrigado a acatar essa decisão da STF. Sim, está, mas, porém, entretanto, contudo, né? A decisão do STF ainda não foi publicada. A gente teve a decisão 9/1, já houve a publicação da ata de julgamento, e tanto o STF quanto o STJ têm essa peculiaridade. Eles publicam primeiro a ata do julgamento, não está contando o prazo ali, porque o acórdão ainda não foi publicado, e depois de algum tempo eles publicam o acórdão. O STF é o tribunal que demora mais tempo para a publicação do acordo, apesar de que no plenário virtual as coisas estão andando um pouco mais rápido, mas na Parece que está andando rápido, né? desaposentação, por exemplo, a gente teve 11 meses entre o julgamento e a publicação do acordo. Quase um ano, imagina. Quase um ano. Teve alguns processos que foi mais de um ano, em que já estava julgado e o STF já tinha publicado a ata, mas não tinha publicado o acórdão. O prazo para recurso só começa da publicação do acórdão efetivamente. A gente ainda não teve isso. Então, não se sabe exatamente se vai haver recurso ou não. E essa publicação... Então, se você entrar no site do STF hoje, você nem tem acesso ao voto do Fachin. Quem quiser até pode me mandar uma mensagem inbox que eu posso remeter, porque eu tenho juntado essa decisão do Fachin nos processos que estavam sobrestados, pedido o levantamento do sobrestamento, dizendo que o tema já foi julgado. E foi julgado por 9/1, né? Juntando já o voto vencedor lá. Mas o que a gente tem que saber também, outro detalhe bem diferente que aconteceu nessa ação, eu participei, junto com o IBDP, desse julgamento lá no STF, como amicus curiae, né? Então, quem fez a sustentação oral nesse processo foi o diretor também do IBDP, o diretor Nazário, e a gente acompanhou de perto esse julgamento. Aconteceu uma coisa bem peculiar ali. O amicus curiae, que é o amigo da corte, ele é permitido em processos representativos ou em processos mais significativos, e ele vem para colaborar. E aquele processo lá era estadual, não era um servidor da União. E o amicus curiae, ele não é... O STF tem um entendimento que ele não admite amicus curiae uma vez que o processo já esteja pautado. No caso do 942, eles aceitaram a União como amicus curiae durante o julgamento, já iniciado o julgamento, coisa que eles não fazem, tipo, nunca, né? Mas eles admitiram ali. Então, a gente tem alguns casos aqui, a gente tem uma expectativa de que talvez haja embargos. Uhum. Quem sabe tentando modular de alguma forma isso, né? Não sei efetivamente qual vai ser o posicionamento. Acho muito difícil uma alteração de entendimento, porque o entendimento foi bem significativo, houve uma demonstração realmente de concordância com a Ficou claro, né, conversão. o que vai acontecer, não tem muita...
Acho que é diferente até do tema 709 e algumas questões de como é que vai ser aplicado isso, né? Eu acho que o tema 942 ele está mais claro, assim. Eu acho que não vai ter uma modulação de fato propriamente dita, né? E não tem muito o que discutir ali, né? Já está bem definido que o Supremo entende, sim. Mas às vezes tanto alguns amigos, né, mais favoráveis aos entes federativos e o próprio ente que era do caso concreto ali que estava sendo discutido na repercussão geral, talvez eles embarguem para ganhar um pouco de tempo. Então, assim, respondendo, né? Sim, eles têm que depois se submeter, porque a repercussão geral vincula o judiciário, mas não vincula necessariamente a administração pública no sentido imediato, mas vincula no sentido até do artigo 37, né? Da eficiência, da razoabilidade na aplicação da norma. Então, sim, depois eles teriam que passar a aplicar. Então, em Mas tese, depois vai ser administrativamente, tu acha que assim, transitou, a administração tem que cumprir e as pessoas vão conseguir a conversão administrativa? eu Qual a tua acho opinião? difícil de forma imediata, não. Isso já aconteceu em outros casos, assim. Vamos pegar até um caso do INSS, por exemplo, aquela ação do teto que foi favorável no Supremo. O Ministério Público Federal teve que entrar com uma ação civil pública para que o INSS passasse a aplicar na via administrativa. Então, talvez isso venha a acontecer. Tá. Apesar da decisão pacificar o entendimento da matéria, o ente pode postergar por diversos motivos. O primeiro deles que está sendo utilizado é o acórdão não foi publicado. O segundo, sequencial. Não houve o trânsito em julgado. Então, enquanto houver embargos ou discussão e não houver o trânsito em julgado, o ente também pode alegar que ele não é obrigado a cumprir uma decisão que ainda não transitou em julgado. Depois, a gente já viu isso na súmula 33, tá? A súmula 33 era vinculante e também determinava que eles concedessem a aposentadoria especial para servidores na via administrativa. Mas, na prática, a maioria dos entes não concedeu. Por quê? Porque ele criou critérios tão dificultosos de se provar que a atividade era especial, que, na verdade, ele dizia, não, eu concedo a aposentadoria especial, mas você não tem o Esse tipo, ó, direito por causa disso. Você não tem o direito por causa daquilo. Né? Então, alguns entes chegaram a criar critérios do tipo, não, só tem direito à aposentadoria especial o servidor que esteja trabalhando num ambiente de contágio específico, então de área de contágio, né? Então, só nas áreas de isolamento do hospital. Os outros que trabalham no ambiente hospitalar, também expostos a agentes biológicos, não vão ter o direito. E assim eles vão criando... eu pago insalubridade, mas você não está num ambiente nocivo à sua saúde. Então, você não tem o direito. Né? mas essa questão de pandemia, a gente vê como está todo mundo sujeito a tudo, né? Imagina, e a gente sabe que a maioria dos Exatamente. profissionais, dos servidores públicos que têm atividade especial, são profissionais da área da saúde, né? São profissionais da área da saúde. A gente tem alguns na questão de agentes químicos também, né? Uhum. Mas a maior parte é agente biológico mesmo, servidores da área da saúde, o agente biológico, raio-x. É. Mas no momento o que está mais em evidência é o agente biológico, né? E uma coisa interessante a gente destacar é que muitas vezes o agente biológico ele não se limita à pessoa de servidor. Ele pode gerar dano à saúde da família inteira do servidor, como está sendo o caso da Covid. Né? É. Então, se ele fica doente, não é só a ele muitas vezes que há o prejuízo, né? Às vezes o prejuízo é todo de um núcleo familiar. Então, o quanto ele expõe, essa dedicação dele no trabalho pode colocar em risco não só a vida dele, como a vida da família dele toda, né? Com E o quanto certeza. ele precisa realmente dessa contraprestação do Estado, dos entes e o reconhecimento social por esse serviço importante que ele faz todos os dias, né? E, na verdade, a aposentadoria e os critérios diferenciados são isso, é o reconhecimento É isso. social pelo tipo de trabalho exercido, né? E pelo risco que essa pessoa está exposta todos os dias. Então, ela tem direito de se aposentar um pouco mais cedo. E a questão do voto contrário à conversão, lá voltando para o julgamento, né? Então, os ministros entenderam, na sua maioria, que o servidor que trabalha com exposição a agente nocivo tem direito a essa análise diferenciada.
né, a conversão 1.2 e 1.4. E o ministro que votou contrário, o que ele alegou hoje? Chegou a... Ele alegou principalmente a questão econômica, que tem sido uma regra nas alegações contrárias de direitos sociais no Supremo. Mas ele fez uma coisa interessante, na verdade. Ele queria modular. Ele dizia que não havia o direito, mas que quem já tivesse averbado na sua ficha funcional esse tempo, poderia ficar com o tempo lá. Então, daqui, mais ou menos assim, daqui para frente ninguém tem direito, mas quem já conseguiu, eventualmente, por qualquer motivo, então fica com o tempo lá e pode usar esse tempo. O que é muito injusto, na verdade, essa modulação que pensa, né? Então, quem entrou com a ação ia ter o direito, né? Quem tinha uma tutela, mas quem ganhou a tutela, ok. Quem não ganhou a tutela não ia ter. Quem eventualmente o ente aplicou por qualquer motivo, teria o direito. Quem estava aposentado poderia ficar aposentado. Ele disse, não, fica a situação como está, só que daqui para frente não concede para mais ninguém. Foi basicamente isso que ele estava entendendo naquele momento, mas ele não foi acompanhado por nenhum outro ministro. Então, Mas traz muita insegurança, né? Imagina só muita. pela pessoa que conseguiu a averbação de alguma maneira, teve uma vantagem por algum motivo, acaba que vai ter o direito, e aí quem não tem, não teria esse direito, é muito ruim, né? Muito ruim, muito ruim. Não tem fundamento. E a Deixa eu dar questão... oi aqui para a nossa conselheira federal Sabine, que está passando aqui para nos ver também. Luana, Amanda, Alex Sertão, bastante amigos aqui. Oi, pessoal, tudo bem? Com certeza. Boa noite a todos. Obrigada por estar aqui acompanhando com a gente, né, Thiago? Nosso bate-papo aqui. A gente fica bem feliz com a presença de todos. Tem uma perguntinha aqui em cima do Marcos. A decisão do STF pode ser aplicada para a aposentadoria do policial civil em Santa Catarina? A gente sabe que eles têm um regulamento específico, né? Então, depende, tá? Na questão do policial, a gente tem, em especial aqui, a questão do pessoal do IGP, do Instituto Geral de Perícias. O que acontece ali, né? A gente tem o policial civil, que tem regras, e daí, se as regras estão sendo aplicadas para ele, não tem que estabelecer as regras do INSS. Porque, veja, o tema fala, quando não houver, vai ser a regra do INSS. Se houver, se aplica a regra do ente. O policial civil tem regras específicas. Então, para o policial civil, especificamente, não teria. Mas, o pessoal do IGP, da Secretaria de Segurança Pública, eles podem pleitear, porque a gente teve uma ação direta de constitucionalidade que disse que para eles não pode ser estendida a regra do policial civil. Então, para eles, a gente tem pleiteado essa aplicação da conversão 1,4, 1,2, 1,4. Mas há certa discussão ainda da aplicação. Agora, o que a gente tem que entender basicamente é o seguinte: se existe uma regra, pode não ser a mais vantajosa, pode não ser melhor do que a do INSS, mas o que vai valer é a regra que existe do ente. Então, todos os entes poderiam fazer uma regra daqui para frente, que essa regra seria aplicada substituindo a regra do INSS. Mas, se não existir regra, o servidor tem direito a algum critério diferenciado. E daí se usa o critério do regime geral. Perfeito, perfeito. Bem explicado. E vamos lá, a questão da conversão do tempo especial para comum, ela vai gerar alguns reflexos, né? Como, por exemplo, direito ao abono de permanência, a concessão de uma aposentadoria com paridade e integralidade, então ela traz uma vantagem, né, Gi? Então é importante o servidor ele ir atrás disso, né? A questão do abono de permanência, ela tem uma repercussão já imediata? Tem alguma coisa para colocar sobre o abono e a conversão do tempo? Então, eu andei conversando com alguns institutos, né, de maneira informal ainda, e o feedback que eu tive, assim, foi de vários entes, institutos, dizendo que aplicar isso imediatamente é economicamente inviável, que eles vão postergar ao máximo, não só as aposentadorias, como o pagamento dos abonos, porque a gente está num momento de crise econômica, né? Essa crise atinge município, estado, União, atinge todos os entes federativos, e imediatamente iniciar o pagamento desse abono teria um impacto. Então, o que a gente teve de feedback dos entes e também
dos institutos de previdência, dos regimes próprios, foi que não há uma imediata implementação. Há que se aguardar. Inicialmente eles falam, não, tem que aguardar a publicação e o trânsito em julgado. Mas talvez nem após a publicação e o trânsito em julgado seja implementado automaticamente. Quem já tem a ação fica mais tranquilo, porque daí já estabeleceu a interrupção da prescrição e não está perdendo parcelas. Quem não tem, é importante pelo menos dar entrada no requerimento administrativo e tentar fazer a interrupção da prescrição, né? Porque eventualmente tem parcelas É uma há mais de estratégia muito 5 coerente. anos que está perdendo, né? E também para estabelecer um início ali do pagamento, eventualmente. Tem outros reflexos. Por exemplo, na Secretaria da Saúde aqui do Estado, a gente tem o adicional de permanência, que é para quem continuou a trabalhar um ano a mais, além do momento que podia se aposentar. Então, depois desse primeiro ano, a cada ano a mais, ele ganha 5%, que pode, inclusive, ser incorporado na aposentadoria. Isso pode ter reflexo também, né? Tem vários detalhes ali que podem gerar reflexo. Mas, Questão de revisão do inicialmente, benefício também, né? Revisar o revisão para quem benefício. saiu com aposentadoria especial ou para quem saiu com uma aposentadoria sem integralidade, paridades também. E daí tem que cuidar, porque lá também tem os 5 anos. Se você saiu e está quase completando 5 anos, você já tem que pedir a revisão, não adianta esperar, porque senão prescreve o fundo de direito ali da revisão, segundo o entendimento majoritário, daí não vai poder revisar mais o benefício. Então, tem vários detalhes ali que é importante ficar atento. E o mais legal do 942 é que ele é uma solução bem viável para quem eventualmente saiu na aposentadoria especial ou deseja sair antecipado, mas não quer ter qualquer tipo de impedimento de continuar exercendo o trabalho em outro local, que é o tema Faz o link 709 do do Supremo, 709. né? O 942, ele resolve para muitos o problema que o 709 levantou, que é da impossibilidade de continuar trabalhando em ambiente nocivo à saúde, né? O insalubre, para quem se aposentou especial puro, aquela de 25 anos. Agora, quem se aposentou comum com a conversão de tempo especial não tem a Pode dessa restrição, discussão, né? pode continuar a trabalhar. Então, na verdade, o 942 ele resolve muita coisa para os servidores. Ele antecipa a aposentadoria, pode garantir integralidade e paridade, garante abono de permanência para muitos e não cria o impedimento de trabalho, a continuidade do trabalho no ambiente insalubre, né? Eventual necessidade, porque a gente sabe que no serviço público, a aposentadoria interrompe o exercício da atividade. Mas muitos desses servidores, principalmente na área da saúde, eles têm 2 ou 3 vínculos. Eles trabalham no estado, no município e ainda tem uma clínica. Contribui para o regime geral ainda. Então, se aposentar especial em algum desses regimes pode criar problemas para continuar a trabalhar nos outros regimes. Por isso a importância de se focar no 942 quando a gente está fazendo análise de servidor, para tentar garantir que não haja problemas na continuidade do trabalho. E é bom fazer essa análise mesmo, porque a gente não sabe qual vai ser o entendimento da jurisprudência que vão surgir, né? Se aposentou pela especial no regime geral e a questão dos vínculos ativos do regime próprio. Se vai afetar, não vai, né? Então é todo um entendimento que a gente tem que fazer, com certeza, em prol do servidor, né? Eu acho que foi bem vantajoso esse tema 942. Foi muito bom para o servidor, uma luta que a gente vinha tendo, né? E ela se concretizou, né? Eu tenho uma outra questão para questionar contigo, Gi. E a questão da conversão do tempo, por exemplo, para fazer um aumento no cargo ou tempo de serviço público. Tu entendes que é possível utilizar essa conversão do tempo para isso? Ou a gente utilizaria ela para tempo seco, sabe? Tempo de contribuição mesmo, né? O tempo de contribuição. O que tu acha sobre isso? Eu entendo que não, Thiago. Eu entendo que essa conversão não conta, por exemplo, os 25 anos de serviço público que você precisa ter para a regra do artigo 3º da emenda 47. Então, lá Nem do você tem que ter cargo, nada. 25 anos puro mesmo. Um dia valendo um dia, você chega a 25. Na questão do cargo, também não. Na questão de adicional de tempo de serviço, então, ao invés de ter 10, ele vai ter 14 anos de tempo de serviço para fins de adicional.
Eu pessoalmente entendo que não. Esse tempo, ele não é ficto para fins dos pontos e da contagem do tempo de serviço, mas ele não é tempo para esses outros critérios que daí envolveriam realmente o dia trabalhado, né? O tempo de serviço público ali e o tempo para fins de adicional de tempo de serviço, triênio, quinquênio, esses detalhes, até licença prêmio, né? Então, quem cumpre lá tanto tempo tem direito a uma licença prêmio, uma licença para estudo. Eu entendo que esse tempo adicionado ali não seria para esse fim, ele seria um tempo a mais para fins de pontos, né? Para fins de tempo de serviço, mas não para fins de tempo de serviço público ou para adicionais. E será que a gente visualizando a possibilidade, então, de se converter o tempo especial para o comum no serviço público, se autorizado, né? Então, por exemplo, uma pessoa que teria, por exemplo, quem ingressou, quem teve direito adquirido lá uma licença prêmio 98, até 98, poderia contar em dobro, né, para aposentadoria. E essa pessoa não utilizou, na verdade, teve que utilizar essa licença prêmio, poderia ter convertido em pecúnia, vamos supor. Então, acho que tem viabilidade de uma tese, de repente, para cobrar esse período, né? Sim, Que a pessoa teria acabou que, usando, né? exatamente, teria que provar que, na verdade, ele não precisava daquela licença, não precisava ter somado aquela licença no tempo de serviço dele, porque ele já tinha o suficiente. Pedir, então, para desaverbar aquela licença ali do ato de aposentadoria e para converter ela em pecúnia, que a gente sabe que também é um entendimento pacífico, né? Essa conversão em pecúnia, para daí ele receber ali o valor, a cada 30 dias ele recebe o valor de um salário lá no momento da aposentadoria. Isso às vezes é bem vantajoso para o servidor, né? E de um tempo que realmente ele não precisava ter usado, ele podia ter recebido aquilo e não recebeu só por causa de um erro de interpretação da administração no momento da aposentadoria, que foi não converter o tempo dele ou não dar o direito que ele tinha naquele momento. Outra coisa importante nesse caso é que o TJ aqui de Santa Catarina já decidiu que não há impedimento de você acumular abono de permanência, adicional de permanência e eventual indenização por atraso em aposentadoria em decorrência da negativa da aposentadoria especial ou da negativa da conversão de tempo. Então, aí você então, tem, porque a gente sabe que no serviço público não há, muitas vezes quando a gente entra com a ação de aposentadoria, não há o pagamento de atrasados. O entendimento ali é que como ele recebeu o salário, o que vai fazer diferença para ele recebe o abono para trás, o adicional se for o caso, e ele se aposenta e começa a receber então a aposentadoria do momento do ato em diante. Ele não recebe em duplicidade esses meses que ele trabalhou e já recebeu o salário. Mas tem se entendido possível, o TJ tem até um IRDR sobre o tema, dizendo que é possível você receber uma indenização por esse tempo trabalhado a mais. Que poderia, daí, qual vai ser o valor dessa indenização vai depender do juízo, né? E da fundamentação que cada um colocar. Mas alguns dizem que é o valor do salário, outros dizem que é o valor, mais um valor de abono, outros dizem que é um percentual, enfim, ou é um valor por mês. Mas o que se teria ali, em muitos casos, é um pagamento de algum valor a mais pelo dano causado ao servidor da continuidade de trabalho. E isso realmente é um problema, ainda mais se a gente for contextualizar com o que a gente está vivendo, de servidores que estão expostos a agentes nocivos, ainda mais agora em pandemia. Imagina, né? na época do Covid, doido para sair com medo. Não só eles, mas a família toda deles, né? Às vezes até alguém fica doente de uma forma um pouco mais grave, em razão de ele estar trabalhando e estar exposto, né? Por necessidade da atividade. Então, nesses casos também, né, juntar esta prova para provar esse dano e pedir qualquer tipo de indenização ali pode ser interessante. Então, a gente pode observar que o tema 942 e a possibilidade de converter o tempo, ele vai trazer questões para a aposentadoria propriamente dita e antecipar isso, mas abre um leque também de teses, questões de interpretação, indenização e tudo mais, né, Gi? Exatamente, Thiago. E ele, na verdade, na minha leitura, ele é mais interessante do que a aposentadoria especial pura para o servidor. Ele é mais importante, mais efetivo do que foi a súmula 33, a vinculante 33, porque ele abre muito mais hipóteses e ele gera benefícios muito mais interessantes do que gerou a aposentadoria especial pura para o servidor.
A gente sabe que tem um tema afetado no Supremo a respeito da integralidade para essa aposentadoria especial, para quem entrou antes de 2003, É mas a 2019 o chance tema. é isso, mas a chance dela não é tão grande, né? A chance de ser favorável ali, o entendimento que vem da base até este momento é quase que todo o contrário a essa integralidade, paridade lá. E o 942 não, ele deixa a pessoa ter acesso a todas as regras com esse tempo majorado. E daí, inclusive, do artigo 3º da emenda 47, que gera até uma pensão mais vantajosa do que as outras regras, né? Com certeza. Bom, eu acho que é isso. Alguém tem uma pergunta, tem mais alguma pergunta para responder? Vamos ver se temos mais alguma. Eu A acho que a gente tem gente... um convidado ilustre também, Leandro Pereira, que é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do Paraná, está aqui nos assistindo. Oi, Leandro. Oi, Oi, pessoal, tudo Leandro. bem? Eu acho que é isso. Tá bom Então, que o pessoal então já entendeu tudo, tá todo mundo craque no 942 e 42. vai poder assessorar muito bem os servidores, né? Porque eu acho que o importante é isso, a gente conseguir entender bem o tema. É importante a gente começar a traçar estratégias nos processos que já estão ajuizados e naqueles que eventualmente venham a ser ajuizados. Então, Lu, obrigada. Você também é uma querida. O que acontece, né? A gente tem processos que estão sobrestados, então às vezes vale tentar movimentar esse processo. Para os juízes que entenderem que esse processo tem que ficar sobrestado, talvez considerar o pedido de tutela, ressaltando a questão de que a pessoa está trabalhando no ambiente nocivo à sua saúde, que ela não tem mais interesse, que ela está sofrendo dano ou está se colocando em risco a sua família, em razão dessa continuidade do trabalho que ela já demonstrou que não quer mais e que o Supremo já disse que ela não precisa mais, né? Então, por causa de burocracias administrativas e judiciais, a gente está atrasando a aposentadoria de um servidor que tem o direito implementado. Então, inclusive, a tutela pode ser uma estratégia em muitos processos. Esse não pedido esperar de... transitar, né, a decisão, né? Porque, na Tem que verdade, a tutela juntar. é um indício, né? Essa tutela pode ser até de evidência nesse caso, porque não há dúvida mais do direito. Está se esperando uma publicação de um tribunal e daí um recurso ali, mas assim, convenhamos, a chance do Supremo mudar o entendimento é muito pequena. E de modular para quem já tem ação e já ganhou a ação, também é algo difícil. No máximo que pode ver, ao meu ver ali, quem sabe a questão de dizer que depois da emenda não tenha mais, só que, né, mesmo a No própria decisão pior do dos Supremo não cenários diz vai que é ser para isso, ter. né? A meu ver, sim. Porque de resto não, acho que o pior dos cenários vai ser esse mesmo. Então, daí a gente tem que cuidar, porque o problema, né, e o descontentamento maior do cliente é ter que continuar trabalhando. Então, a expectativa dele é que agora que o Supremo decidiu, ele tem o direito concretizado. Só que o que a gente vai ver na prática? Os órgãos não estão aplicando esse entendimento, vão postergar pelo menos até o trânsito em julgado. Esse tem sido o feedback que a gente está recebendo dos órgãos públicos e dos entes, que acredito que até seja válido esse posicionamento deles no sentido de administração pública por motivos financeiros e por motivos administrativos, né? Porque não há uma lei e ainda não houve o trânsito em julgado ali, então, para eles aplicarem diretamente é uma coisa. Agora, para o judiciário passar a aplicar, a meu ver, seria outro entendimento, né? Mas aí a gente vai ter que criar estratégias. Se não é possível através da continuidade do processo, talvez se torne viável a tutela de evidência ou tutela de urgência, aplicada nos casos com justificativa da peculiaridade de cada servidor. E é claro que a gente não vai pedir tutela para receber abono atrasado, né? A gente vai Sim. pedir tutela para afastar do trabalho. Os atrasados de abono, de adicional, isso tudo, é até o pagamento, né? Digamos, então ele não implementou todos os requisitos para uma aposentadoria que ele queira exercer, ele só tem direito ao abono. Pedir tutela para começar a pagar abono, eu acho que não é uma boa, né? Agora, pedir tutela para afastar do ambiente nocivo à saúde, ainda mais servidor da área da saúde que esteja colocando a Isso que sua a gente vida está em passando, risco, né? daí eu acho mais viável. Então, a gente também tem que ter estratégia e cuidado na hora de exercitar essa estratégia. Então, não é para sair fazendo petição de tutela para todo mundo. Você tem que analisar o caso de cada cliente. Não, esse aqui já está aposentado em outra regra.
é uma questão de revisão, eu não preciso pedir tutela para ele. Eu não vou pedir tutela para aumentar salário, né? Ah, esse aqui não está aposentado, mas também não tem o direito à regra que ele vai querer, que é de integralidade e paridade. Então, vou conversar com ele. Se ele não quiser sair, então não peço tutela, espero o trânsito. Agora, vai ter muitos que vocês vão ver na análise do caso que já teriam direito a se aposentar com integralidade e paridade e que não estão aposentados apenas por causa dessa demora na publicação e no trânsito em julgado. Então, nesses casos, pode valer a pena pedir tutela e tentar afastar o cliente do ambiente nocivo à saúde dele. Com certeza. Então é isso, Gi. Foi muito bom esse nosso bate-papo, essa troca. É muito bom te ouvir. Realmente esclarecedor e a gente consegue até entender tudo de uma outra maneira. Tu é muito didática, parabéns mesmo. A gente, com certeza, todo mundo que está assistindo está bem feliz com as tuas explicações e a nossa conversa. Eu acho que é isso, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado. E a gente, volta e meia, vai marcando outras lives para conversar sobre outros temas, né? Então, esse a gente trouxe a questão mais do 942, do 709. E estamos sempre à disposição para qualquer dúvida e questionamento. Obrigada, viu, Thiago? Muito obrigada. Obrigada a todos por nos acompanharem até agora. Leandro, Renata, aqui também minha querida amiga Renata de Castilho, Lu, Suelen, Sabrina. Muito obrigada por vocês ficarem até agora com a gente. Obrigada por acompanhar. Thiago, parabéns de novo pelo trabalho que a comissão tem feito, pela dedicação de todos vocês, né, em prol da advocacia previdenciária, que a gente sabe que está batalhando, né, nesse momento, principalmente agora que a gente viu o quão importante é um advogado previdenciário, né? Desde o ano passado, na reforma, a advocacia previdenciária tem estado em destaque em todas as áreas, regime próprio, regime geral, e a gente tem visto, inclusive com as emendas e com as mudanças, o quão próximo estão os regimes, né? O quanto as regras estão se unificando e o quanto é importante a gente ter uma organização institucional também para poder dialogar melhor com todos esses entes federativos, com todos esses institutos de previdência. Parabéns também por pleitear, em nome dos advogados previdenciários, o protocolo online, né, das secretarias do Estado. Isso é uma batalha que a gente está há tempo sofrendo, agora em tempo de pandemia, tendo que ir em RH de hospital para protocolar requerimento de aposentadoria, né? Colocando o próprio advogado em risco, ter que entrar no RH do hospital para fazer um protocolo de aposentadoria do seu cliente. É um absurdo isso. Parabéns pelo pleito que foi apresentado da comissão. Espero que a Secretaria, que o Estado de Santa Catarina atenda a advocacia nesse pedido, né? Acolha esse pedido. Com a tecnologia que a gente tem, né? E não o sistema já existe. Adequado, e já existe um sistema, uma plataforma para isso, né? Já existe a plataforma, eles só não deram acesso. A gente sabe que é uma luta longa, uma luta contínua para esses avanços. A gente conseguiu alguns avanços no INSS através do INSS digital. Que essa pandemia sirva, então, para a gente conseguir avanços também para a advocacia do regime próprio, né? Eu acho que a OAB também está de parabéns com essa divisão das comissões, que na verdade não é uma divisão para diminuir, é uma divisão para somar, para a gente poder ter mais gente trabalhando, né? Poder ter mais um trabalho mais focado em cada problema. Isso amplia, na verdade, a atuação da advocacia institucional da OAB na defesa da advocacia previdenciária em todas as áreas. A gente tem na OAB, então, a Comissão de Direito Previdenciário do regime próprio, do regime geral e do regime complementar. E daí fica aqui também o convite para os colegas que queiram participar, né, Thiago? As 3 comissões são de portas abertas. E é bem importante esse canal aqui que as comissões têm para conversar com a advocacia, inclusive para fazer esse chamado, para eles entenderem o que está acontecendo em cada área e para irem criando afinidades e, quem sabe, vir participar também de maneira institucional com a gente, né? Então, se alguém estiver aí de casa e estiver interessado em participar da comissão ou está passando por alguma dificuldade, né? Porque a OAB, ela está sempre de portas abertas. Então, se tiver alguma dificuldade de algum procedimento, está sendo, né? A gente consegue juntos tentar resolver. Então, a gente pode marcar uma reunião, conversar, ir na ponta, fazer esse meio de campo, porque juntos nós somos mais fortes, não tem dúvida. Exatamente. E o legal também é que as reuniões estão sendo todas online.
Então, não há preocupação nenhuma, né, com qualquer tipo de dificuldade. Até é legal que o pessoal do interior, todo o pessoal do interior está podendo participar dessas reuniões, de todas as comissões. Então, fica aqui o convite para quem tiver interesse de participar, não só da comissão de regime próprio, mas de todas as comissões da OAB. Não existe mais limite, você pode participar de quantas comissões você quiser. Entra lá no site da OAB. É só clicar ali, inscreva-se ou inscreva-se como membro, manda suas informações para a gente poder te receber, né, aqui nas nossas comissões e poder abrir um espaço de conversa com toda a advocacia de catarinense. Com Tem uma certeza. pergunta ali, deixa eu ver, no site do INSS, que possa pesquisar qual seria a data limite do período de graça do segurado. Não tem. Não tem. Não Mas tem. tem alguns programas que tem essa Fazer análise. contagem. Tem alguns programas que têm essa contagem. O status de votação do STF, Alberto, já acabou. Foi 9-1 em favor do tema 942, em favor dos segurados. Só que ainda não foi publicado. Então, a gente está aguardando a publicação para poder saber se vai ser feito embargos, enfim, para colocar mais em prática, né, a decisão. Mas, Thiago, então fica aqui meu beijo, meu carinho. Beijão, tá? Muito obrigada pelo convite. Até Muito bom uma te ver. próxima. Até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau.